Será que esse Brasileirão vai ser o mais disputado de todos os tempos, ou pelo menos dos últimos tempos? Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. A gente vai debater aqui, discutir o Brasileirão 2024. Está sendo muito debatido aí, porque o Palmeiras está grudado na liderança com o Botafogo e o Flamengo também está por ali. Inclusive, tem um pessoal ali também que está querendo entrar nessa brincadeira, que é o Bahia, São Paulo e o Cruzeiro. Não necessariamente nessa ordem. Bom, daqui a pouco o Atlético resolve também engrenar e entrar nessa disputa de G6 aí também. Aí vai virar um furdunço, como foi a disputa do Campeonato Brasileiro em 2023, onde o Botafogo sobrava no primeiro turno e no segundo turno voltou a ser o tradicional Botafogo que a gente conhece. Com essa brincadeira aí, o Palmeiras, eliminado da Libertadores para o Boca Juniors nos pênaltis em pleno Allianz Parque, engrenou de vez contra o Coritiba, atropelou o São Paulo no Allianz por 5-0 e conseguiu uma sequência de 6 vitórias, se não me falha a memória, consecutivas. Depois disso, perdeu para o Flamengo no Maracanã por 3-0, um verdadeiro sacode, e daí para frente não perdeu mais. Foi a 8ª derrota do Palmeiras e depois foi vitória atrás de vitória, exceto o empate contra o Fortaleza lá no Nordeste e também o empate contra o Cruzeiro na rodada final, a rodada de levantar a taça de campeão, a rodada do título brasileiro do Deca no Mineirão. Vamos ver aí então essa análise do Mário Marra, onde ele vai falar com os comentaristas do grupo da Disney a respeito aí do Brasileirão 2024. Vai ser o mais disputado dos últimos tempos? Bora ver. Na tela, te agradeço também, tá, Nicolete? Na tela a gente tem as campanhas dos times no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, Botafogo, com 39 pontos, 72% de aproveitamento, quase ali 73%. Palmeiras com 66%. Flamengo com a mesma porcentagem, mas o Palmeiras com 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o Flamengo com 10, 4 e 3. E o Fortaleza também com 32 pontos, 62,7% de aproveitamento. É um G4 de respeito. Muito. Não dá pra cravar nada. Não dava pra cravar na temporada passada, enfim. Agora que não tem jeito. Não, era mais fácil cravar na temporada passada do que nessa. E já deu tudo... No primeiro turno, principalmente. E ainda bagunçou tudo, imagina. E como terminou, né? É. Terminou com o Palmeiras em primeiro, o Grêmio em segundo e o Atlético em terceiro. O Botafogo... Foi. Nesse ano, olhando, vocês entendem que a briga está entre aqueles três? O Fortaleza ele é capaz de permanecer nessa briga? O Bahia também, o São Paulo? Como é que vocês enxergam o que vai ser o retorno do campeonato? Ainda tem rodada do turno, né, para encerrar o turno, mas a gente já passou pela metade do campeonato, Marra. Candidaturas lançadas, dá para perceber, assim, o que cada um deles tem como principal característica, né? O plano de governo do Flamengo envolve, assim, o time é um timaço, lotado de jogador bom, um técnico experiente, vencedor, que está voltando a trabalhar em clube. Isso é muito bom, né? O Flamengo é seríssimo candidato. A candidatura do Botafogo envolve o time é muito bom, o técnico é muito bom, está, assim, não está sentindo peso nenhum de estar na primeira temporada de futebol brasileiro e vive um encantamento em campo. Você vê em campo como o time funciona e funciona bem. E a outra candidatura que a gente está falando é a do Palmeiras. Do Palmeiras a gente fala, esse é o time que menos oscila. Até mesmo na temporada passada, quando durante muito tempo a conversa estava entre Botafogo e Flamengo, a gente colocava o Palmeiras ali mais por educação e o Palmeiras foi campeão. Sim. Ainda bem que a gente foi educado, né? Aceitou a condição, abraçou e terminou com o troféu. Sim, o Palmeiras é a solidez. A quantidade de estrelas... É a bola de segurança. A quantidade de estrelas do Flamengo na temporada passada não foi bem, mas na atual não me dá essa ideia de que não vai bem, não. Eu acho o Flamengo bastante sério. E por que a gente não está falando do Fortaleza? Porque o Fortaleza é o mais surpreendente de todos. Mas é o que melhor trabalha futebol, sabe? Sim, futebol. Não vou fazer uma contratação absurda porque eu não tenho dinheiro para isso. Não vou fazer uma loucura porque eu não tenho condição. Vou fazer o meu trabalho do dia a dia. O Fortaleza faz e é o grande exemplo para o futebol brasileiro. A gente falou e convidou o fã do esporte ao longo do nosso programa que teríamos então uma estrela também conosco aqui, uma estrela maior do que Bruno Vicari.
do que toda a nossa equipe aqui. Que mostra o tamanho dessa Não, estrela. você Obrigada, também está no gente. mesmo patamar. Não, Mari P, não é de você não, minha amiga querida. Recebemos aqui no estúdio também a Carize Brum, que é a... Marra, mas nesse ano acho que mais ainda. O campeonato é bem jogado. Sim. Tá. Bem disputado. Não, bem não é? disputado. Tem E pelo aqui menos você jogado. você pega o... Não é só bem disputado, ele é bem jogado. porque Eu quando a acho gente que isso já vem pensa- de algum tempo. Isso. Não, e quando é você verdade. pensa no G4, você vai descendo para São Paulo, para Bahia, para Cruzeiro, nós temos um nível de futebol, Marra. Concordo. Que tá, por exemplo, até o Cruzeiro eu não tiro, não sei se necessariamente para título, mas para incomodar ali no G4 nesse segundo semestre. Vai. E tira a visão do G4 e vê pro jogo do dia a dia. Tem muito time interessante. Tem. Muito time que pode te desafiar. A gente mesmo está aqui falando de times que estão na zona de rebaixamento. Eu, sinceramente, assim, eu não acho que vai terminar assim, tá? Com o Fluminense e Grêmio lá atrás. A gente viu o que o Corinthians fez contra o Bahia. O Bahia que estava no G4. O Corinthians ganhou do Bahia, que estava no G4. O Cuiabá foi até Salvador e ganhou do Bahia. Então, assim, O Juventude arrancando vários empate. jogos É bastante que tá em alto interessantes. nível, o jogo tá legal de ver, o jogo, acho Como que o Vasco está é isso. melhorando, o próprio Vasco vai ter estrelas aí. Quando a gente pega aquela tela do G4 ali, e aí a dúvida é, né, a pergunta é se vai ficar nessa briga mesmo, a gente pega entre os 4 ali, o melhor mandante é o Fortaleza. É verdade. Só que daí quando vira para visitante, por que os outros conseguem, né, o topo da tabela? Porque eles desempenham também fora de casa. Então, Fortaleza despenca lá para 11º como visitante, mas dentro de casa ele é melhor do que todos eles. E há um tempo, quando a gente falava da qualidade do campeonato, a gente lamentava os jogadores saírem muito cedo. Isso continua acontecendo. Ou até a questão dos treinadores. Hoje, para o campeonato ser melhor, na minha opinião, ele só não é melhor por causa do gramado. Sim. Se os Tem gramados arbitragem fossem também. melhores... 100%. A arbitragem também. A janela As tá aberta questões do pro outro gramado lado. sempre, É. sempre. Porque a janela aberta para o outro lado também, a gente vê a quantidade de jogador bom que está vindo para o Brasil. Isso. Que está Querendo jogando estar, agora. né, aqui. Sim. É a janela que a gente sempre falava de perder. Vamos perder vários jogadores na janela. Não, agora Está é o seguinte, ganhando. agora está abrindo a janela Tá pro lado fazendo de cá diferença, também. né? Não, e eu vejo pessoal falando, pô, a gente até falou sobre isso do Botafogo. Meu time vai ser satélite. Gente, eu prefiro que ele seja satélite. Um cara fique aqui 1 ano jogando no meu time, porque os meninos vão embora de toda forma. Não é como se eles Exatamente. ficaem aqui 5, 6 anos. Eles jogam uma prática, temporada. Nada é garantia, né? Ô, Cariz, voltando só, virando um pouquinho pra sua rotina também de atriz, você consegue período de gravação e futebol? Porque assim, a gente fica doido por aqui. A tendo gente que já não assistir tem jogo. vida, né? E a gente nem atriz é. Período de gravação. Quanto tempo vocês demoraram pra gravar a 5ª temporada e se dá pra ter uma vida no meio disso também? Dá Por pra ter favor. uma vida, é uma vida muito doida, mas a gente grava geralmente de 3 meses, 3 meses e meio com pré-produção, dependendo do período. E a gente grava 12 horas por dia, 12 horas rodando. Caramba! Fora nosso deslocamento, enfim. Geralmente, assim, eu sou apaixonada por esporte, todo mundo sabe disso. Todos os campeonatos que eu posso acompanhar, tanto de vôlei, de futebol americano, assim, de setembro a fevereiro, realmente, gente, eu preciso ver gravação, eu preciso ver... Eu sou alucinada, então eu vou me equilibrando. E o meu marido é muito rubro-negro, então ele também vai me contando as notícias ao longo do período, entendeu? Então eu vou conciliando um pouquinho isso. Você confia no trabalho do Tite? Porque aqui a gente sempre discute, né? A capacidade... Bom, a capacidade a gente não discute. Não. Porque isso aí a gente sabe, Acho né? que isso Mas não a tem gente como. viu os rubro-negros em algum momento discutirem a sintonia entre arquibancada e treinador. Como é que você vê isso? Melhorou. Melhorou, assim, a gente né? tava muito desafinado. A gente, assim, óbvio, a gente não pode questionar a qualidade técnica, a bagagem, principalmente, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente tem um treinador com bagagem, acho que isso muda tudo também, de previsão e tudo. Mas eu acho também que existe não existe um alinhamento, às vezes, não sei se ele ouve 100%, às vezes, o que os torcedores, o que a torcida tá querendo falar também. Eu acho que isso é um pouquinho que tá desafinado, melhorou, mas eu acho que ainda existe um pouco disso. Mas eu acho que a melhora aconteceu partindo principalmente por parte do torcedor. Acho que o torcedor passou a entender como é o trabalho. Também, exatamente. Né, como é o trabalho e que o trabalho ele pode ser vitorioso Mas nesse é porque a gente sentido. passou por muitas mudanças, assim, Sim, foi um ciclo muito doido. A gente estava ganhando loucamente, aí começou a rodar um monte de treinador e a torcida super brava porque a gente queria continuar como estava e por culpa, enfim, do Flamengo não seguiu daquela forma, a gente saiu vitorioso à beça. Então essa insatisfação também passava
pro treinador que estava se adaptando naquele momento. Ele estava entrando na equipe e os torcedores, assim, a gente não tem aquela paciência maravilhosa. Tá começando. Não tá. Então, a gente entende também que é um processo de adaptação e que precisa também ser, assim, dos dois lados. Acho que não é nem a questão da paciência, mas da exigência que o rubro-negro sempre E Bruno, o nosso nível é muito alto. Ganha um jogo, ganha outro jogo, entende como vai funcionar, Vencer, ganha confiança. vencer. Mas a diretoria também isso. sempre colocou uma régua muito ali, Muito quase que inalcançável, né? Então, E a assim, temporada ninguém passada atingia foi a expectativa frustração. nem da própria diretoria, né? Com título ou sem título, troca. Dorival, ganhou, troca. Isso. Exata. E aí É você- isso, acho que essa foi o maior choque, assim, quando você vê Dorival falando que queria Sim. e não ficou, tipo, era muito triste ver isso, era extremamente doloroso. E acho que o torcedor fica muito inconformado e também demora nessa aceitação, eu acho, nesse processo. A própria exigência, né, em cima do Ceni, Exatamente. como aconteceu. Agora, a gente está falando que essas equipes vão discutir entre elas as competições. Esses 3 times, eles têm elenco para as 3, Marra? Tem. Tem, né? Você diz para ser campeão? Bom, É, não, é muito difícil. Mas para sobreviver o período. Ó, Acho que o vamos lá. Botafogo Pega toma um duro golpe historicamente, agora. desde o início de Campeonato Brasileiro e desde o início de Copa do Brasil, só 2 vezes os times foram campeões no mesmo ano das 2 competições. Por coincidência, foram os mineiros. O Cruzeiro foi campeão em 2003 de Brasileiro e Copa do Brasil. O Atlético foi campeão em 2021 de Brasileiro e Copa do Brasil. Quando a gente tenta colocar... Ou seja, já é difícil conquistar os 2. Só 2 vezes conquistaram. Quando a gente tenta colocar ainda Libertadores, é O nível muda também ali. muito. Tipo, o Flamengo vai ter que fazer jogos contra o Bolívar. Viajando. viagem, Mas o é. adversário... Sim, o adversário é a altitude. É um adversário que foi primeiro do grupo, inclusive. É pesado, é difícil. Botafogo E confronto brasileiro. Pronto, é isso. agora com Eu não o falo mais Júnior nada, é Santos. isso. E agora sem Júnior Santos, E aí, nessa Eduardo conversa, operado. você olha pro Fortaleza, tudo bem que ainda tem a disputa de Sul-Americana, que eu acho que é um candidato, enfim. Mas tem gente que vai estar de fora ali falando, se matem. Briguem, Claro. briguem à Sim, vontade, claro. porque é a hora de... Bahia. O Bahia de olho lá, Quanto vendo um mais tirando complicado ponto para vocês, perde melhor para jogador, mim. Melhor. pouco ali, pra mim tá ótimo. Vai ter time ali de olho nesse sentido também. É inevitável. Mas os 3 têm elenco. Tem, Eu acho que sim. Tanto- Não, é isso, eu acho que sim. O Palmeiras é numa boa janela, que a gente já começa a observar, também perdendo jogadores importantes, mas com a possibilidade de recuperar. Agora, Júnior Santos pro Botafogo, não sei, eu acho que é um golpe ali, porque assim, tem um elenco que fez mercado, mas é um jogador que muda muito a partida, né? Que já decidiu muita coisa pro É Botafogo. que depois da Olimpíada veio o Almada, né? Que é um Sim. senhor jogador. O Igor agora está jogando, tem jogado bem. O Botafogo bem, tem lugar de Tiquinho. mexido sempre o meio-campo, coisa que eu não esperava. Está trocando duplas de meio-campo, né? E está dando certo. O John absoluto, Eu acho o time do Botafogo desse ano melhor que o time do ano passado. melhor, bem melhor. Bem melhor. E com alternativas também, né, de jogo. Bom, se o Brasileirão vai ser o mais disputado nos últimos tempos ou não, isso aí eu não sei, mas que tá um pega pra capar lá em cima, tá. E eu quero ver se esse Brasileirão disputado lá em cima, onde temos 2 cariocas e 2 paulistas nesse G4, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, e ali tem um pessoal grudado ali que é da Bahia e de Minas Gerais. Vamos ver se o Corinthians cai esse ano, porque ano passado bateu na trave. E esse ano parece que está encaminhado, né? Parece que não tem para onde correr. É verdade, não é? O Corinthians está muito mal, né? Está muito mal. Até o patrocínio que estavam aí contando como se fosse a melhor coisa do mundo, deu ruim, né? E a Leila Pereira tinha razão, né? Quem diria? Ela falou sobre isso aí e acabou que ela tinha razão. E tá vendo só, Leila Pereira? Quando você tem razão, a gente fala que você tem razão. A gente não omite que você teve razão. Agora, o Palmeiras está sem zagueiro. Então, como é que o Palmeiras vai disputar o título brasileiro? Vai estar nessa brincadeira aí de disputa acirrada se está com meio time lesionado e não tem reposição. Porque a reposição que chegou é para os que saíram. 3 saíram. Hendrick já foi embora, tá? E aí chega a reposição aí do Felipe Anderson, mas não chegou o centroavante para repor de fato o Hendrick. Espera-se que Gabigol seja esse cara. Na verdade, eu mesmo não espero. Gostaria de trouxesse um cara que resolva, não o Gabigol. O Gabigol não tem resolvido as coisas no próprio Flamengo já há um bom tempo. E, inclusive, ele nunca resolveu nada em Mundial, né? De passar, nem precisa de Mundial. O Gabigol não chegou a resolver nada, ou não resolver qualquer coisa, porque se não resolver nada, algo ele resolveu, então não resolveu qualquer coisa, como diriam os ingleses, os norte-americanos, os demais falantes nativos de inglês no mundo, embora quando eles usem a forma
contraído ali, usando o ente, mas aí é outros 500. O Gabigol, mesmo fora de Mundial, quando ele foi pra Europa, cara, é inacreditável, mas é verdade. O Alisson, goleiro lá do Liverpool, tem mais gols na Europa do que o Gabigol. Como é que esse cara vai ser o resolvedor de mundiais do Palmeiras? Ele que vai ser o cara que vai assustar o Real Madrid, que vai assustar lá o Manchester City, lá, assustar o Bayern Munique? Não vai. Por isso que tinha que ser um cara que tenha tido experiência na Europa, na minha opinião. Tem que tirar o escorpião do bolso e trazer um cara que tenha jogado em um time grande da Europa, entendeu? Pelo menos um ou dois aí, vai, no mínimo. O cara jogou em um time grande da Europa. O que é um time grande? É um time de médio para esses gigantes aí, esses monstros aí. Real Madrid, esses caras cheios da grana, investimento pra caramba. E Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, United, Chelsea, Arsenal, Tottenham. No mínimo um Tottenham da vida, né? Um Harry Kane, não. Harry Kane não, porque ele ia ser pé frio demais, tá? Mas ele é pé frio demais e acabaria fazendo o Palmeiras parar de ganhar títulos. Então, não quero o Harry Kane no Palmeiras não, tá? Vai ficar por lá mesmo. O Harry Kane no Tottenham não ganhava nada. Ele saiu, Tottenham continuou sem ganhar. Mas quem sabe daqui a pouco se muda. Foi pro Bayern Munique, que ganha todo ano o Campeonato Alemão. Todo ano. Esse ano não ganhou. Copa da... não ganhou também. Champions não ganhou. Então vocês estão num jejum lá porque o Harry Kane chegou, né? A maldição de Harry Kane. A Inglaterra perdeu lá a Euro pra Itália, né? E agora perdeu de novo. Chegou na final contra a Espanha, perdeu de novo. Harry Kane em campo, sai ali tudo, né? Substituído na segunda metade. No entanto, não foi suficiente tirar ele, né? Ele estava lá no elenco, ele jogou o jogo, ele começou a titular. Pronto. Espanha campeã, Itália amarga junto com o Harry Kane. A não conquista de uma Copa Continental. A única seleção campeã do mundo que não ganhou um campeonato, uma Copa Continental, né? Até o Uruguai já ganhou, hein, meu? A Copa América. Campeão do mundo e ganhou a Copa América. Ai, ai. França ganhou a Euro, né? Todo mundo. Espanha. E a Inglaterra amarga, que só ter aquele título de 66, para muitos roubado, inclusive. Para muitos assaltado aí, né? Mas tá bom, né? Fazer o que faz parte. E o Palmeiras vai ser campeão ou não vai? Depois eu vou soltar um vídeo que vai mostrar aí por que o Palmeiras... Não vou falar. Clica aqui nesse vídeo aqui para você ter mais informação. Deixa seu comentário também. Não pode esquecer de mandar aqui o seu Avante Palestra. No mínimo, o seu Avante Palestra, o seu oi aqui embaixo, porque ajuda bastante o vídeo a ser mais recomendado pelo YouTube. Eu conto com você que está nos assistindo até aqui. E obrigado. Avante Palestra.